Olá, bom dia! Quero aqui agradecer a Deus por este sábado maravilhoso que aqui estamos. Como sempre, eu e o Dr. Volmir, e estamos aqui hoje com o Marlon Valtric, né? Bom dia, Marlon. Bom dia, Milton. Bom dia, Dr. Valmir. Bom dia a todos que estão nos assistindo nesse momento. Bom dia, Dr. Volmir. Bom dia a todos, principalmente os nossos telespectadores. E hoje, com a diferença, o diretor técnico me deixou isso aqui, para mim poder exercitar os exercícios de uns 40 anos atrás, quando o microfone era desse jeito. E eu fui excluído da modernidade, enquanto o Marlos e o Milton está com o microfone chique. Nosso bom dia a todos. Mas é isso aí. Como hoje o Marlon, morador de Rolim de Moura, nascido em Rolim de Moura, né, Marlon? Isso. Nós vamos aqui, estamos num período eleitoral. Nossa pauta aqui hoje, no primeiro bloco, vamos aqui falar um pouco das eleições municipais, estaduais e federais. Mário, como nós estamos aí numa possível, digamos, em breve aí, já dia 2 de outubro, já é o dia de decidir o nosso governador, nossos deputados estaduais, nossos deputados federais e senadores. O que você vê nessa corrida eleitoral aí? Então, Milton, encerra-se agora, né? As últimas convenções, algumas já aconteceram, a nível nacional, a nível estadual. A gente vê uma disputa boa aqui para o governo do estado, pelos nomes que a gente vê se cogitando, com o atual governador, com o Marcos Rocha, né? Também com o Marcos Rogério, Léo Moraes, e a frente de esquerda também de Rondônia se preparando com o candidato Daniel, que foi governador, foi vice do Confúcio, assumiu o mandato quando o Confúcio se candidatou ao Senado. E a gente vê esses 4 nomes hoje mais em evidência na questão do quesito para governo de Rondônia. E para Senado a gente vê os nomes da Mariana Carvalho, a gente vê os nomes da Jaqueline Cassol, do Jaime Bagatoli, que de Vilhena, que foi uma surpresa no ano passado, na eleição passada, que ninguém esperava e quase tirou o Dr. Confúcio Moura do páreo. E alguns outros nomes que a gente tem visto aí, alguns nomes novos que estão surgindo na política. E a gente vê também no campo de deputado estadual, algo que eu fico preocupado em Rolim, que faz 12 anos que nós não temos um deputado estadual, uma cidade de 60 mil habitantes não tem um deputado estadual, e esse ano a gente corre o risco de ficar sem deputado estadual novamente, devido à quantidade de candidatos que estão saindo. Ou seja, sai aí 7, 8 candidatos, divide os votos e Rolim de Moura pode ficar mais uma vez sem um representante na Assembleia. E para deputado federal, a gente vê também que tem muitos nomes bons, nomes novos e muitas vagas que vão abrir. Por exemplo, a Jaqueline, pré-candidata a Senado, deixa uma cadeira na Câmara Federal. A Mariana, também pré-candidata a Senado, deixa uma cadeira na Câmara. Léo Moraes, também pré-candidato ao governo. E é mais uma cadeira que abre na Câmara Federal. E aí, em cima disso, muitas pessoas no estado, inclusive em Rolim, viram essa brecha e estão lançando o seu nome para candidato a deputado federal. E em Rolim, salvo engano, nós temos aí já 4 pré-candidatos confirmados a deputado federal, que é a professora Luzenir, o R. Silva, comandante, Cícero, que era daqui de Rolim, a família dele é daqui de Rolim, ele é comandante do batalhão da Polícia Militar de Cacoal hoje, ele foi presidente da Associação Estudantil da UNIR, aqui em Rolim, ou seja, a família dele é daqui. Tem também o Dr. Lauro, que foi vereador, filho do finado Dr. Rubens. E tem a Albertina, que eu vi algo essa semana, que ela é pré-candidata a deputada federal. Albertina desistiu, né? Desistiu? Desistiu. Então já não estava sabendo. Então nós temos aí muitos candidatos em nossa região. Dr. Volmir,
Como que o senhor que está que olhando eu essa acho isso? situação aí? Isso me preocupa muito, que faz parte do aparelhamento do Estado. Correto. Dividir para enfraquecer. Nós vemos aqui Rolim de Moura com políticos expressivos e que foram detonados todos. Rolim de Moura possuíam 3 governadores. Então o sistema faz isso, faz brigar para desestruturar. Isso me preocupa muito. Esses dias eu estava conversando com o Milton. Aonde que nós erramos? Nós estamos aqui há 40 anos em Rondônia. Então pode ver que praticamente todos os políticos daqui, Teixeirão morreu, o da Bengala morreu pobre. Hoje os de Rolim de Moura, nós temos nossos amigos. Fez alguma coisa por Rondônia? Fez, na época fez. É por isso que morreu pobre, então. Porque senão ele tinha morrido rico. Mas o que acontece? Quando o cara faz e rouba, é proposital. Porque depois não pode se candidatar de novo e nós não percebemos por isso. Por isso que eu gosto de bater papo aqui, que nós não podemos deixar rabo preso, né? Porque senão... Então veja o seguinte, como é que você enfraquece um local? Rolim de Moura é a porta de entrada da zona da mata. Nós possivelmente não vamos ficar sem nenhum deputado federal. E você, surpresa minha, porque eu fico trabalhando o dia todo e eu nem sabia quantos tinham. Mas você tem 12, 13 candidatos a estadual, possivelmente não vai se eleger ninguém. E isso você que está ouvindo, nós temos que clarear as ideias, porque faz parte, esse montão de partidos enfraquece todo mundo. É um aparelhamento que já fizeram lá, que é para que quando eles começam a enfraquecerem, os que já estão há muitos anos nos poderes, o que eles têm que fazer? Tem que enfraquecer. Para eles poderem se manter no poder. E o que começa a acontecer? Todo município tem o candidato que é o mais forte. Sim. Aqui em Rolim nós temos aí 3 candidatos que, se você for ver para estadual, que eles são, eu diria, os favoritos. Né? Que tem alguns já vieram de outras campanhas, outros já foram políticos, a gente sabe mais ou menos o potencial político de cada um. E aí outros grupos políticos fazem o quê? Se o Valmir ganhar para deputado estadual, ele vai montar um grupo aqui em Rolim. Então nós não podemos deixar o Valmir ganhar. Então nós vamos fazer o quê? Vamos lançar outros 4 ou 5 candidatos com menos voto, mas que vai tirar 1.000 votos em Rolim, outro vai tirar 2.000, outro vai tirar 800, e mina os favoritos. E aí Rolim não consegue montar um novo grupo, não consegue montar não consegue ter um nome para ser o nosso representante lá na Assembleia. É o que o Valmir disse, é a capital da Zona da Mata, uma região de mais de 200 mil pessoas, uma cidade de 60 mil habitantes, e sem um deputado estadual. Infelizmente, além de todos esses pré-candidatos em Rolim, que são muitos, existem ainda os candidatos que tiram votos em Rolim. Que na eleição passada nós tivemos candidatos de outros municípios que tiraram 1.500, 1.600 votos aqui em Rolim. Ou seja, é muito voto. E o que esses deputados, após eleito, fizeram para o nosso município? É isso que eu quero chegar num ponto, é o quê? A pessoa trouxe esse benefício para cá. Agora, se é um deputado estadual ou federal, que seja, eleito por Rolim de Moura, com residência aqui em Rolim de Moura, aí nós vamos poder cobrar. O Milton vai poder falar aqui na TV, fulano, traz uma verba para isso, fulano, faz aquilo. Marlon, vou pegar um trecho aí da sua conversa. Mas, um exemplo, nós vemos isso, né? Precisamos de um deputado estadual, até um federal de Rolim de Moura. Mas aí, vou fazer uma comparação aqui. O Dr. Valmir mora há 40 anos em Rolim de Moura. 43, né, Dr. Valmir? 43 anos, né? Mais ou menos, um pouco menos.
Eu moro há 30 anos em Rolim de Moura. Você, Nascido. nascido, já está o quê? Com 36. 36 anos de Rolim de Moura. Então, eu sou o que tenho menos aqui, 30 anos que cheguei em Rolim de Moura. Então, nós conhecemos Rolim de Moura bastante, né? Conhecemos bastante. O Dr. Valmir conhece muito mais do que nós. E aí você olha assim... Marlo, candidato. Dr. Valmir, candidato. E o Milton candidato. Milton, candidato. Mas o que esses homens fizeram para ser candidato? Só um exemplo, é exemplo. Não estou falando mal de mim, não. Muito menos de vocês. Primeiro, eu tenho que falar de mim para falar de vocês. E aí, a população não sente firmeza em votar em nós, que somos moradores de Rolim de Moura, criados em Rolim de Moura. Tem que votar em quem? Às vezes você tem um amigo seu que é lá de Porto Velho, ou é lá não sei da onde, é do estado de Rondônia. Conversando com um amigo meu essa semana, ele me disse para mim, Milton, eu tenho um amigo meu que é assim, 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 é uma pessoa assim, 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 o que tem realmente trabalhou, igual o Dr. Valmir aí, que pode pegar os bens dele e fazer um arrastão, conquistou na luta, trabalhando, e resolveu entrar na política agora. Falou que é muito difícil, que vai responder processo sem dever, que vai fazer isso, mas que tem um prazer em ajudar agora, fazer uma parte dele e deixar o resto para os filhos dele tomar conta. Aí eu até lembrei do Dr. Valmir na hora, eu falei, ele está com muita coragem, porque se é eu, ficava de boa, tranquilo. Ele falou, mas ele não quer, ele tem assim, ele quer ir fazer parte. E aí, não é daqui de Rolim de Moura, com todas essas qualidades. Ah, Milton, mas Rolim de Moura não tem pessoas de qualidade para... Tem, óbvio que tem. Mas às vezes você achou que não é, eu achei que não é, o Dr. Valmir achou que não é, e nós encontramos um amigo de infância, que a gente conhece ele como se conhecesse o da família. Não da família são tudo bom, né? As famílias grandes aí que é cheio de problema também. Entendeu? Então, é difícil para nós escolher o candidato. Nós conhecemos o passado. Por exemplo, estou falando mal de ninguém. Não interprete como maldade aqui, não. Mas é uma realidade. Por exemplo, Dr. Lauro. Eu conheço o Dr. Lauro. Conheci o pai dele, tive o prazer em conhecer o pai dele. Meu amigão, o pai dele. Inclusive, ele gostava de mim de graça. Eu gostava dele, a gente batia papo. Certo. Era muito gente boa, o Dr. Rubens. E aí tem o Dr. Lauro, que foi vereador. Todo mundo conhece ele. Sim. Então, a população vai votar nele se achar que ele é bom. Se achar que ele não é bom, não vai votar nele. Tem aí o Claudinho da Cascalheira, mesma coisa, nasceu Rolim de Moura. Tem um histórico bom? Se tiver, a população vai votar nele. Se não tiver, vai ter que enganar a população. E aí, enganou é só 4 anos. Eu pensava E tem outros assim, aqui ainda. Tem mais um monte aqui, o nome que eu não sei. Tem Sim, 12, né? sim. Se Não, for falar o nome de eu todos acho- aqui, é até um pecado falar de 2 só e não falar dos outros. Mas eu estou falando Messias, Tem o Messi- Adriano Bombeiro, o Ender, Maico do Taques. É tanta gente, meu amigo, que... tem o Maicon, tem o Ender. O Ender. mas tá eu, aí. eu pensava assim, Mito, você gosta de conversar demais, deixa eu conversar um pouquinho. Eu também pensava assim, É. mas na Então me política, ajude eu pensar, me ajude eu tirar essas na dúvidas. política eles falam o seguinte, pão e circo, mantenha o povo assim, que Ah. é fácil de manobrar, faz parte. Põe um tapa na cara dele, que diz que é cavalo que tem cara, né? Mas o tapa já é de cavalo mesmo. Eu que sou gaúcho, você botava a viseira para não aprender. Então você vê o seguinte, enquanto nós trabalhamos, esses dias diz que faltava água, mas eu estava trabalhando o dia todo, atendendo criança, não sabia disso. Então, enquanto nós trabalhamos, tem o pessoal da fofoca que fala o seguinte, não é a ruaça do arruaceiro, mas o silêncio dos bons. Quantas vezes nós viemos aqui, temos coragem de dizer o que eu errei 30 anos atrás? O que aconteceu que nós deixamos a safadeza entrar em Rolim de Moura?
e destruir as pessoas de bem. Já parou para pensar isso? Então, o que acontece, Marlos? Nós nunca fomos para peixeira. Sim. Nós fomos, eu não vou brigar, eu não isso, não aquilo. Aí vem os de fora, não falam mal de nós. Porque se a gente resolver ir para peixeira, vai faltar cemitério, né? Então eles falam o seguinte, mas fulano é melhor, fulano garantiu a consulta. Mesmo que o candidato tenha falado, doutor Volmir, passa o remedinho barato, porque senão ele vai pegar o remédio caro. Ele deu, você sabe disso, né? A gente não pode falar público, mas aqui em off nós falamos. Ganhou 2 Eternite, ganhou. Sim. Então, como isso é aparelhamento do Estado. E nós aqui, que somos quem trabalhamos, não percebemos isso. Você vê o seguinte... Passa despercebido pela gente. Mas isso faz parte do sistema. Faz parte do sistema, que é provocar a desunião para o enfraquecimento. Eu não percebia isso. Se eu sair candidato, eles não me elegem. Vão falar, Volmir é grosso, Volmir não atende as pessoas. Só que cortaram o meu SUS. Nós queríamos montar a hemodiálise e não deixaram. Então, e ninguém sabe por quê, né? E quando eu tenho que falar, porrada, ninguém quer. Realmente. Então, veja o que acontece. Então eu estou sentindo agora que o povo está clareando as ideias. Mas o povo está clareando as ideias mesmo, doutor Volmir. Tá. O povo está clareando. Hoje o povo já não está querendo mais pessoas daqueles bonzinhos que se finge de bonzinho. Na verdade, ele é não vou nem falar a palavra que eles são aqui. Não, hoje o povo está querendo ouvir pessoas igual o senhor, que fala a realidade, bate na mesa. Mas é bater na mesa de verdade, não é bater na mesa de falsidade, igual eu já vi uns aí, que tem duas características, tem dois estilos, 3 de ser, né? Ele carrega uma em cada lugar que ele está. Uhum. Entendeu? Ele chega aqui na TV, ele tem uma postura, ele sai ali para lá de fora, ele tem outra. Caras. Então a população hoje, doutor Volmir, está querendo igualzinho o senhor. Antigamente o senhor não se elegia, não. Mas hoje eu não brigo mais. Mas hoje, com as suas palavras aí, com as suas colocações, tenho certeza que o povo precisa de gente que fala a verdade e não interessa se é politicagem ou não é. Não, mas eu prefiro hoje tomar cachaça escondido, com os meus 72 anos, que vou falar uma coisa da época que eu era, mas eu quero ouvir o Marlos, porque o Marlos, ele está em contato com a juventude. Eu vou fazer uma agora já para o Marlos, pode falar. Então, qual a sua opinião? Porque a nossa, eu não sei onde nós erramos, eu tenho certeza que nós erramos muito. Erramos muito. Eu vejo assim, a grande maioria dos que foram prefeito e prefeita de Rolim de Moura, eles foram condenados. Já prestou atenção? Foram, né? Ou seja, as pessoas fizeram errado ou nós que não sabemos votar? Porque pega de todos os prefeitos de Rolim de Moura, de 84 para cá, né? Você salvou ninguém. Desde o primeiro. Todos são condenados. Todos não. A grande maioria foram condenados. Certo. Em alguma esfera eles têm alguma condenação. Por erro na administração pública, ou seja, aqui na administração municipal e a condenação no TJ de Rondônia, ou no STJ, ou no STF, enfim, a grande maioria. Por incapacidade, nem a incapacidade, porque outro dia eu perguntei para o Paraibinha, quando ele te contrata você como advogado, você é estudante de direito, é para fazer o que é para fazer ou é para dar uma enrolada? Porque agora tem primeira instância, segunda instância e terceira instância, então eu fico perdido. Sim. Continue. E aí você vai recorrendo, né? Vai até caducar o processo. Passou os 10 anos lá, acabou o processo. Caduca. É 10 anos, não é 19 anos? 10 anos, alguns, outros são 5 anos, e assim isso. vai. E aí o que acontece? Nós votamos errado. E aí quando eu vejo algumas manifestações e algumas pesquisas apontando, por exemplo, que parte da população, que não é pouco, vai votar, vamos supor, em candidato que já foi preso, que já foi condenado. Por exemplo, a gente vê pesquisa para presidente, um que estava na cadeia até esses tempos.
Ah, fulano foi absolvido. Não, ele foi descondenado porque o STF entendeu que naquele momento não era o Poder Judiciário Federal, né, a Vara Federal de Curitiba, que deveria fazer o julgamento, e sim o de São Paulo. Ou seja, ele foi absolvido? Não, ele não foi absolvido. Simplesmente falou assim, ó, uma manobra jurídica, né, um embrólio, enrolando para ganhar tempo, uma manobra política para falar assim, ó, vai ter que fazer o julgamento tudo de novo, só que agora lá no estado de São Paulo, não no estado do Paraná. E a gente vê milhões de pessoas que querem votar num cara que foi preso. O mesmo acontece aqui em Rondônia, acontece em Rolim, as pessoas, fulano tem que estar livre para eu votar nele. Pô, teve que criar uma lei chamada ficha limpa para falar bem assim, ó, fulano não presta. Em outras palavras, no linguajar popular, ó, fulano não presta, ele não pode sair candidato. Porque se fulano sair, o povo vota. É incrível, é isso que eu falo assim, às vezes eu vejo que a população está mudando, sim, mas quando eu vejo essas situações eu não consigo entender o porquê. Eu tenho que aguardar que um cara que tem uma condenação, aguardar ele ficar livre para eu poder votar nele? Como assim? Se o cara já me enganou uma vez, vai me enganar de novo. Mas sabe o que é o complicado, o Marco, Dr. Volmir? É que o nosso judiciário hoje, não são todos, porque em todo lugar nós temos pessoas boas, mas o nosso judiciário hoje, ele está deixando a desejar um pouco. Então, tem pessoas pagando por coisa que não deve. Sim. E aí, quando tem aquele que deve, embaralha a cabeça da população, a população não sabe mais quem que é o certo, será que foi condenado? Ele tinha crime mesmo ou não tinha o crime? Então, nós temos o quê? Eu acho que o Brasil tem que moralizar 100% do nosso judiciário, ou pelo menos uns 80%, né? Porque hoje eu acredito que a maioria está deixando a desejar. E também os políticos estão a mesma coisa. Eles estão criando causa para aquelas pessoas que querem ajudar a mudar o município, ajudar a mudar o estado, ajudar a mudar o país. Eles cismar que o Dr. Volmir está querendo entrar na política, eles vão criar um problema para o Dr. Volmir sem ele ter problema. Sim. Eles vão arrumar um defeito Sim. nele sem ele ter defeito. Porque eles têm esse aparelhamento entre o judiciário e a política e por aí tudo. Sim. Então, e é isso que está causando todo esse problema no nosso país. Então, creio eu, não sei como que tem a mudança, mas eu vou ser claro aqui, eu acho que nós temos que continuar aí com o mesmo presidente que está no comando, para ver mais 4 anos se realmente ele precisa de tempo mesmo para fazer essa mudança, ou se ele não vai querer fazer a mudança. Porque mais 4 anos dá tempo de ele fazer a mudança suficiente, para melhor. Eu agora pensei com as minhas ideias. Eu vou fazer uma pergunta para o Marcos. Eu voto no Bolsonaro, sem dúvida. Mas, aquilo que eu falo, não cabe ao prefeito, ao governo e tais, todos nós fazer a nossa parte. Só um minutinho. Não, pode continuar, doutor. Não se trata de só direitos. Se trata de eu fazer meus... Mas eu vou fazer uma pergunta para tu, um conhecedor do direito, que é o seguinte. Eu sou médico, eu não entendo nada de direito. Quando vem uma pessoa com apendicite, é apendicite, né? Quando vem uma pessoa com uma perna quebrada, é perna quebrada. E eu fiquei surpreso agora que você falou que existem manobras no judiciário. Isso é verdade? Então, o cara joga para... Porque a perna está quebrada, eu não tenho como falar, olha, faz de conta que não é apendicite, eu tenho que resolver. Eu não tenho como jogar para Curitiba, São Paulo, ou Rolim de Moura. Sim, infelizmente o que a gente vê no judiciário é o quê? No judiciário que eu digo, lá em cima, né? Lá em cima. Aqui, por exemplo, um processo começou aqui em Rolim de Moura e julga-se o mérito do processo. Fulano fez isso, está condenado, ou está absolvido. Está absolvido, o Ministério Público
normalmente recorre e vai subindo de esfera. Só que quando chega nas esferas maiores, a gente vê que entra uma habilidade do advogado e também entra uma política em ação. Como a gente viu agora ontem, o ministro Alexandre, lá, o que se auto-intitula Rei do Brasil, falando para o Estado do Maranhão, eu autorizo o Estado do Maranhão a descumprir a lei. Que é o quê? As dívidas. Falou isso? Porque as dívidas que o Maranhão tem com o governo federal, o ministro falou que não é preciso mais pagar. Ou seja, tem uma lei que obriga o Estado a pagar, aí o ministro chega e fala, ó, não precisa mais pagar. Mas aí você tem que ver qual que é o viés ideológico do governador do Estado do Maranhão e se isso, como a gente vê que esse ministro ele é contrário ao presidente da República, ele tem que fazer de tudo para prejudicar o presidente da República. Né? Então, assim, a gente vê que existe um viés ideológico. E quanto à questão de manobras, é um jogo. Você vê o futebol, o jogador está lá ganhando e ele precisa ganhar tempo. Está ganhando de 1-0 e levando sufoco, o que o jogador faz? Cera. Né? Começa a cair para ganhar tempo. Para o jogo ir passando e acabar, segura a bola, faz falta, chuta. Quando é campeonato rural aqui, que não tem bola de reposição, chuta a bola para o meio do mato, né? Essas coisas. E vai ganhando tempo, até que acaba. E no judiciário vai assim. Entra com ação dessa. Então é igualzinho o cara que finge que está doente, que ele quer o atestado para não trabalhar. Eu não atendo esse povo, mas eu atendo o doente. Mas se chamava DNV, distúrbio neurovegetativo, que hoje está proibido, sabe? O médico é processado, você fala, olha, você não tem muita coisa ruim. Interessante, né, Milton? Por isso que vale a pena o nosso sábado aqui. Uhum. Hoje, Dr. Vomir, Marco, você que está em casa, devido das redes sociais, a população mundial passou a conhecer o judiciário da alto escalão, né, que é o STF. Só te interrompendo. Hoje, nós sabemos o nome de mais ministros do STF do que de jogadores da seleção. Correto. Em um ano de Copa. Isso. A gente não sabe quem são os titulares da seleção. E por isso hoje nós conhecemos e estamos vendo como que é o trabalho deles, né? O trabalho deles hoje nós estamos vendo que é totalmente político, não é judiciário. Entendeu? Então, isso que nós temos que acabar. A justiça tem que fazer justiça, ou seja, A ou B, teria que ser, que não é o caso. Nós estamos falando do STF, nós estamos falando de Estado de Rondônia, do STF, do alto escalão da justiça brasileira. Então, o que tem que fazer? Teria que mudar lá para se voltar ou ser, se é que algum dia já foi justiça, né? Porque antes a televisão mostrava, né? Inclusive tinha um aí que é totalmente beneficiada, que só vivia mostrando isso, né? Não abria nem espaço para as outras, porque estava tudo lá, futebol, tudo que chamava a atenção da população, carnaval, que era tudo ilusão, e tem muita gente que ainda quer aquilo ainda, sabe, que só traz coisa que não presta, mas infelizmente cada um tem um gosto, né? O meu é um, o outro é outro, cada um tem um. Mas hoje está aí. Além, todas as televisões hoje estão funcionando, aquelas que tinham menos audiência hoje têm muito mais audiência, aquela que tinha muita audiência, a audiência caiu 80%, 70%. E as redes sociais estão aí para mostrar o que o Marlon acabou de dizer aqui, que eu tenho certeza que ele não viu em certas emissoras de TV. Não. Certamente ele viu num site, certamente ele viu nas redes sociais, porque essas emissoras, ou essa emissora, não traz as informações necessárias para a população. Eles só querem trazer para a população, é isso aqui, para tapar, para a população ficar desinformada, para favorecer eles. Então, para a benção da população, as redes sociais estão aí. Não pode acreditar em tudo, né, Marlon? Mas vai se buscando, pesquisando. Só que o que está acontecendo, Milton? As redes sociais, elas estão sendo hoje, como diz, a população começou, hoje todo mundo tem um celular na palma da mão.
Todo mundo Certo. tem um Facebook, todo mundo que eu digo, 80% da população. E os poderosos, vendo isso, eles estão querendo dar um jeito de censurar as redes Já sociais. estão censurando devagarzinho, né? Hoje, nós não podemos falar alguma coisa, por exemplo, da Suprema Corte, quantas pessoas foram presas e quantos estão presos ainda, porque falaram mal do STF. Aí o ministro Alexandre mandou prender essas pessoas. Tem o Eusébio Eustáquio, que era um jornalista, tem o caso daquele Daniel Silveira, que estava agora um deputado federal do Rio de Janeiro. Falou mal, é aquele negócio, eu não concordo com o que você diz, mas eu vou defender o direito de você dizer até o fim. Eu não concordo com o que aquele deputado disse, não concordo nem um pouco com o que ele disse, mas tem que defender o direito dele dizer isso até o fim. Caso contrário, se torna uma ditadura, né? Da pessoa não poder falar, você pode falar, mas se você falar isso, você vai preso. Aí eu vi até uma charge esses dias que falava que a gente esperava que a ditadura viesse de bota, né, de coturno, de militar, mas ela veio de toga, que é a ditadura da toga. E é contra quem não há. Você vai recorrer a quem? Se o próprio STF está fazendo isso, então nós vamos recorrer a quem? Não tem a quem recorrer. Não tem quem recorrer. Eu me recordo de um que é bem conhecido por ser cantor sertanejo, do Sérgio Reis. Sérgio Reis. Ninguém mais fala nele, né? Sérgio Ele está Reis. vivo? Está vivo. Vi a entrevista dele esses dias. Tá quietinho, porque se Quietinho. movimentou um pouco. É. Queriam detonar ele a qualquer custo, porque ele foi falar as verdades. E aí, como ele é conhecido a nível nacional, todo mundo ficou, foi seguir ele, foi ver. E aí, o que fizeram? Taparam ele, a boca dele, cortaram ele, queriam ter tudo de mal que queriam colocar nas costas dele. E ele, como ele já é um senhor que tem aí, acho que uns 85 anos, ele ficou quieto, que ele está certo, se fosse eu faria a mesma coisa. Então, para você ver como que está a situação do nosso país. Sim. Já está a ditadura. Estamos implantando bem devagarzinho. O WhatsApp, há pouco tempo, você compartilhava com mais de 20 pessoas. Hoje, se eu não me engano, é só 5. Então, é bem devagarzinho que eles vão tirando o poder das pessoas. Vão ponhando... É mesmo que pegar um cavalo chuco na roça e domar ele, bem domando ele devagarzinho, você vai até que monta nas costas dele. É igual o ditado. E ele fica mansinho. É igual um ditado que diz que para cozinhar caranguejo, né? Para comer o caranguejo, você não pode jogar ele na água quente. Você tem que cozinhando aos poucos. Aí, a hora que vê, ele está morto. Morreu. E é o que está acontecendo aqui. Aos poucos vai te minando a sua liberdade de expressão, vai te minando. A hora que vê... Mas nós vamos para um intervalo agora, Marlon e Dr. Romer. Depois do intervalo, eu quero saber com você se você tem digamos assim, uma opinião, não é nenhuma solução. Qual seria uma opinião para que nós não deixar acontecer o que eles estão querendo fazer? Como eu te disse, vão amansando devagarzinho até que pula em cima. Mas nós vamos para o intervalo. Na volta...